Fala rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar desse Palmeiras 1, Santos 1 com mais um desempenho, deixa eu pensar numa palavra sofisticada para classificar esse jogo do Palmeiras. Pavoroso. Mais um desempenho pavoroso do Palmeiras de Abel Ferreira, que está perdido. O Abel está perdido neste momento da temporada e eu vou te falar por que, na minha visão, o Abel está perdido. Então eu peço para você deixar o like no vídeo, deixar o hype, que é muito importante, deixar o seu comentário aqui ao final do vídeo, assista completo e depois quero a sua opinião aqui. Mesmo que seja para me xingar, mesmo que seja para discordar de mim, tá tudo certo, gente. Tô absolutamente tranquilo com a minha consciência e com o que eu venho falando aqui no canal. Ah, Felipe, mas ano passado você era o cara que pedia pro Abel sair. Sim, pedi. Fiz campanha. Depois da eliminação no Mundial, gravei um vídeo, um dos primeiros aqui do meu canal, que ainda não tem um ano, vai completar nesse meio de ano em junho. Gravei um vídeo por que Abel Ferreira tem que deixar o Palmeiras. Expliquei aqui em 29 minutos. Muita gente me conheceu através desse vídeo e tudo mais. E segui no ano passado, mesmo quando o Palmeiras estava jogando bem, com o Flaco Roque e tudo mais, segui desconfiando da comissão técnica, segui desconfiando do Abel, segui criticando o Abel, tava até chato. E eu falei aqui nesse ano, num vídeo de desabafo meu, que tava me fazendo mal isso, porque mudou o meu viés de acompanhar o meu time, que é o meu grande amor, que é o que sempre... Eu devo tudo ao Palmeiras, tudo. Tudo. O Palmeiras me fez ser quem eu sou, conhecer pessoas. É o elo entre eu e o meu pai. É uma coisa muito grande na minha vida, significa muito o Palmeiras. É a profissão que eu escolhi, a empresa que eu tenho hoje, é graças ao Palmeiras. Então assim, eu devo tudo ao Palmeiras. Então, assistir os jogos do Palmeiras com esse olhar de ódio, com esse olhar de raiva, com esse olhar de vingança, de qualquer mínima ação do técnico que eu, ali já de forma enviesada, não concordava, tava me fazendo mal. Tava me causando ansiedade, tava me causando um desgosto de acompanhar o meu time. E eu falei, cara, eu continuei assim no início dessa temporada, vocês viram aí, depois do jogo contra o Novo Horizontino, pedi a saída do Abel, não dá mais. Depois do jogo contra o Botafogo, também critiquei muito a diretoria. Enfim, o Palmeiras apresentou mudanças durante essa temporada, esse primeiro semestre. O Abel encontrou um jeito de jogar, um jeito com bola no chão, um time mais técnico, um time que não se desfaz tanto da bola. O Palmeiras fez bons jogos, apresentou um bom futebol dentro, é aquilo que eu falo, jogar bem, jogar mal, a gente tem que analisar. O que é jogar bem? Apresentar um futebol correto dentro da sua estratégia de jogo. O Palmeiras fez isso esse ano. O Palmeiras fez isso, ganhou os clássicos, fez jogos consistentes no Campeonato Brasileiro, teve uma largada muito forte, a maior até agora do Palmeiras nos pontos corridos. Eu falei, opa, ele acordou. Ele acordou. Que bom para nós. Nós somos palmeirenses. Ninguém é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Abel, comissão, Leila, Barros, dane-se. A gente tem que olhar pro melhor pro Palmeiras. Se o cara que tá lá treinando fosse o meu pai e ele estivesse fazendo bem pro Palmeiras, eu ia elogiar. Se estivesse fazendo ruim, eu ia criticar pra cacete. E é assim que a gente tem que seguir, gente. A gente tem que elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando tiver que criticar. E neste momento, o Abel está perdido. Perdido. Eu trouxe o vídeo aqui quinta-feira com a análise do João Falcade lá do nosso palestra e trouxe um campinho que eu fiz aqui taticamente para mostrar para vocês o que poderia funcionar nesse time do Palmeiras sem o Vitor Roque. Que eu já vou chegar lá, tá? O porquê o Abel está perdido. Eu falei, áreas na esquerda, em situação de 1 contra 1, sendo acionado no mano com o adversário, perto do gol. Alan do outro lado, acionado perto do gol para dar 1, 2 dribles e entrar na área, abrir para bater, para cruzar.
O lateral passando. Eu imaginei que fosse o Kelvin, mas não tem condição esse cara, velho. Não tem condição. Não vou perder meu tempo aqui de falar do Kelvin. E ontem, por incrível que pareça, o Abel foi lá quando eu vi a escalação. Eu falei, opa, mudou, hein? Evangelista, Marlon, Andreas de 10, Arias, Maurício. Não iria com Maurício. Flaco. Aí você vê o jogo, ele muda a característica dos jogadores e mantém o mesmo esquema, gente. É inacreditável. Ele é incapaz. Abel, você é incapaz de mudar uma formação e fazer os jogadores jogarem com a característica deles, melhorar a característica deles, explorar a característica deles. Não, você parece um chefe de cozinha que só tem uma receita. Só sabe fazer aquilo. Se você perder um ingrediente, você não sabe fazer a receita. Esse é o Abel Ferreira. Essa é a impressão que dá do Abel Ferreira esse ano. Um Abel que fez Rony jogar bola, um Abel que fez Scarpa jogar bola, um Abel que fez Rafael Veiga jogar bola, um Abel que não consegue fazer Andreas Pereira jogar bola, que não consegue tirar o melhor de John Arias, que não consegue tirar o melhor de um Alan, que não consegue tirar o melhor do Maurício, que eu tenho visto muita gente metendo o pau no Maurício, e pra mim ele tá sendo mal utilizado. E é isso que a gente tem que começar a pontuar nos nossos comentários. O esquema de uma nota só do Abel Ferreira vai acabar com muitos jogadores. Vai acabar com muitos jogadores. O Abel, ele continua fazendo o que deu certo lá atrás. Ele tá preso em 2020, 21, 22. Ele dá mostras de que vai fazer. O time consegue jogar de uma forma diferente do que ele pensa. Na primeira dificuldade ele volta. Primeira dificuldade, primeiro cenário de dificuldade, dentro de uma nova proposta, como ele fez esse ano. O Marlon, o Andreas, um time mais técnico, bola no chão, papapá. Primeira dificuldade que teve, volta o modo uma nota só. Volta o modo bololô. Eu vou apelidar assim, o Abel Ferreira usa o modo bololô. É o modo bololô de jogar bola. É o modo bololô. É o que foi o Palmeiras ontem. O Andreas de centroavante, o Flaco saindo da área. Daqui a pouco é o Arias de centroavante, o Flaco pegando a bola no meio de campo. Uma bagunça tática para sair jogando, errando muito. Tanto que o gol do Santos nasce assim. Sem falar, gente, nas substituições malucas, né? Eu acho assim, quando você busca alternativas, quando você tenta, quando você esboça, como eu olhei para a escalação no início e falei, opa, ele vai fazer aquilo que eu imaginei. Um time que tem jogada individual das duas pontas. Porque parece que só no time do Abel parece que só pode ter jogada individual em uma ponta. A outra ponta tem que marcar. O cara tem que voltar, o cara tem que marcar lateral. Tudo bem, no futebol mundial todo mundo marca. Não tem esse papo também. Mas assim, tem uns que marcam até uma zona e tem outros que marcam até outra zona. Para receber muitas vezes essa bola em condições de partir para cima no 1 contra 1. Ou às vezes contra 2 jogadores, se o cara for muito bom. Sabe? E no Palmeiras parece que uma ponta você pode driblar, ir pro fundo, e a outra você tem que marcar. O time do Abel é incapaz de ter dois caras agudos para você ter jogada dos dois lados. É incapaz. É incapaz. Porque é a escalação. Arias de um lado, Maurício do outro. Por que não Arias de um lado, Alan do outro? E o Alan, quando entra no segundo tempo, entra de lateral direito, velho. Ai, meu Deus. O que a gente viu ontem, gente, foi uma bagunça tática. Bagunça tática. E aí, numa bagunça tática, os jogadores não conseguem render individualmente. E aí a gente fica com essa impressão de o Maurício é uma bosta. Esse Arias também, hein? Tudo bem que o Arias, em algumas situações que não envolve a parte tática e às vezes é muito mais sobre ele corre para não chegar, ele dá uma... Mas ontem eu vi até ele diferente, numa outra rotação. Mas
a engrenagem do time é um arremedo, é uma bagunça. É o que eu falei, é o modo bololô. O Abel virou isso, o modo bololô. E aí que eu falo, porque ele está perdido. Ele perdeu a peça que fazia Flaco Lopes jogar, Andreas Pereira jogar, Marlon Freitas jogar, Arias jogar. Não, Arias até jogou pouco com ele, mas enfim, ia fazer jogar. Maurício jogou, Alan jogou, que é o Vitor Roque. Por que, Felipe? O Vitor Roque, uma peça, sim, uma peça. Por quê? Vou te falar. O Vitor Roque, ele tem no jogo dele profundidade, ele ataca a profundidade, ou seja, ele arrasta a defesa adversária para trás, ele sabe fazer pivô, ele sustenta, ou seja, a bola vai ficar no ataque, ele vai sustentar, ele vai ganhar esse primeiro duelo físico, porque ele é muito forte. Ele tem habilidade para sair de um marcador, para sair de outro, para fazer uma tabela. E ele tem presença de área, de atacante, de centroavante. O Flaco sai para fazer a circulação, para fazer as jogadas. E o Vitor Roque fica na área. E aí o time consegue construir para jogar essa bola para ele finalizar. O Abel perdeu essa peça. Ele acha que o Sousa vai fazer essa função. Ele acha que o Maurício vai fazer essa função. Ele acha que o Andreas vai fazer essa função. Como eu vi ontem o Andreas dentro da área, velho. E o Flaco saindo pra cruzar pro Andreas. Eu falei, mano, não é possível, cara. Não é possível que essa comissão técnica olhe pra esse jogo esquizofrênico e fale que a questão é física. Aí é brincar com a nossa cara, velho. Não dá pra gente passar pano pra isso. É o que eu falo, a gente elogia quando tem que elogiar com argumentos. E a gente critica quando tem que criticar com argumentos, que é o que eu tô fazendo aqui agora. E tô dando a explicação lógica pra vocês, uma explicação tática até. A saída do Vitor Roque desestruturou a parte ofensiva do time. E o Abel não encontrou uma solução para isso. Ele continua em uma nota só, achando que outros jogadores vão fazer a função do Vitor Roque. E não vão. Não vão fazer. O Sousa vai quebrar um galho, um jogo vai funcionar ali, uma jogada ou outra. O Maurício vai quebrar um galho. O Luigi vai quebrar um galho, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou a diretoria olha para esse jogo e começa a cobrar, que não é possível, Leila. Não é possível, Barros, que vocês assistam os jogos e achem que está tudo bem. Não é possível que vocês olhem para o elenco do Palmeiras e não vejam as lacunas que vocês deixaram. A entrevista que a Leila deu na TV Palmeiras, entrevista chapa branca. E para jogar uma cortina de fumaça nesse mau momento do time, nesse mau desempenho do time, né, melhor falando. Falar de Flamengo, dar cutucada no BAP, falar de conflito de interesse, né, Leila? Logo você falar de conflito de interesse. Que cara de pau, velho. Meu Deus do céu. Você falando de conflito de interesse. Você que era patrocinadora do Palmeiras e presidente ao mesmo tempo, falando do Flamengo e do Fluminense. Pra falar de gramadinho sintético. Ah. E tem palmeirense que abraça. Eu vi um monte aí fazendo vídeo, dando risada. Ai, olha lá. Tem que bater no Flamengo quando tiver argumento pra bater. Quando tiver razão, no momento certo. Sabe? Por que não explica o que aconteceu com a Libra, né? Prefere, né, dar aquela... Vamos jogar pra torcida aqui, vamos dar pão e circo pros nossos torcedores. E um monte lá abraçando. Mas o que é importante ser falado, não fala. Né? E não vai ser perguntado pelos colegas que estão ali, né? Trabalhando pro Palmeiras. Não vão perguntar, não vão questionar, não vão apertar. Isso não é jornalismo pra mim. Não é. Não é jornalismo. Então assim, gente, o Palmeiras tá numa maré agora de, sabe, a gente fica... Sabe quando você come alguma coisa estragada, assim, uma coisa que não cai bem? O Palmeiras tá assim pro torcedor. Não tá caindo bem. E essa volta do Paulinho, ela me cheira uma cortina de fumaça também, cara. Pra tentar, sabe? Ah, não. Paulinho, fica no banco lá. Entra 15 minutos. E por incrível que pareça, o cara sem condições ainda, 15 minutos dele, você vê que
Mesmo nessa bagunça tática, mesmo nessa engrenagem horrível, ele faz o time jogar. Ele tem muita qualidade. Ele muda o jeito do time jogar. Então, assim, estamos numa encruzilhada, velho. E eu vou falar pra vocês aqui, tá? Você aí do outro lado que odeia o Abel, que detesta, que não suporta mais. Cara, você pode falar, você pode gravar vídeo, você pode gravar reels, você pode espernear no estádio, na rua, na padaria. Ele não vai sair, velho. Ele não vai sair. Ele não vai sair. A presidente disse nesse podcast Chapa Branca da TV Palmeiras que ele vai com ela até o fim de 2027. Que ela disse pra ele em jogos que o Palmeiras perdeu no ano passado, foi eliminado. Independente do que aconteça hoje, Abel, você é o meu treinador. Então, o que cabe nós, como torcida, como mídia palestrina, como criador de conteúdo, como pessoas que opinam, que têm uma voz na internet, não estou nem falando de mim, que ainda sou incipiente na mídia palestrina, mas muitos maiores que eu. Nós temos que olhar para soluções. Nós temos que deixar explícito o quanto esse trabalho do Abel carece de soluções. O quanto ele demora para encontrar soluções. Porque ele encontrou o Flaco Roque ano passado meio que sem querer, né? No jogo contra o Ceará ali, meio que no abafa, ele viu que funcionou. No jogo contra o Universitário na Libertadores ele coloca, os dois destrói no primeiro tempo. E a partir dali o Palmeiras joga, na minha visão, o futebol mais bonito da era Abel. Não o mais eficiente. Porque depois derreteu. Muito por culpa dele, treinador. Mas o mais bonito que eu vi nesses 5 anos e meio de Abel Ferreira à frente do comando técnico do Palmeiras foi com a dupla Flaco Roque. E o Vitor Roque sai do time e ele simplesmente não consegue fazer o time jogar mais. E ele vai conseguir? Eu espero que sim. Eu espero que o Abel consiga. Porque eu torço pro Palmeiras, velho. Se ele conseguir, o Palmeiras vai, consequentemente, continuar vencendo, criando mais estabilidade tática, técnica, para conseguir, na hora H, ganhar os jogos que tem que ganhar, classificar nos jogos que tem que classificar e, consequentemente, brigar pelos títulos que tem que brigar. Porque se continuar jogando esse futebol, gente, o time vai derreter na temporada. A sorte é que tem uma parada para a Copa do Mundo, uma janela que vai se abrir e uma diretoria que tem que trabalhar e preencher lacunas de um elenco mal montado e curto por opção do treinador. Porque vê lá do outro lado no Rio de Janeiro, os caras têm 2 times equivalentes. Por isso que consegue manter o nível de jogo, quando engrena, mantém o nível de jogo, porque tem jogadores equivalentes no banco de reserva. O Palmeiras não tem. O Palmeiras depende muito do Abel. E quando o Abel não funciona, como não vem funcionando, o time é um nada. O Palmeiras hoje é um nada. É um Palmeiras perdido, como o seu técnico é um técnico perdido. Enfim, quero saber sua opinião sobre isso. Se você concorda que o Abel Ferreira está perdido. E infelizmente a diretoria, gente, eu sei, eu entendo você que defende a saída do Abel, eu entendo de coração, eu também. Mas assim, a diretoria não tem essa convicção de vamos mandá-lo embora, vamos trazer o Thiago Motta, vamos trazer o Rubem Amorim, vamos trazer o Galhardo, porque nomes no mercado tem. Nomes existem, mas eu não acredito que Leila Pereira, Anderson Barros vão ser capazes de interromper esse trabalho e trazer nomes grandes, inclusive, que poderiam sim dar uma mudança de rota, ter aí essa Copa do Mundo para trabalhar e fazer o Palmeiras voltar com uma nova cara no segundo semestre, com jogadores também que a diretoria eventualmente pudesse contratar nessa janela. Mas o que cabe a nós é olhar para o Palmeiras e apresentar soluções. E na minha visão, o Abel não consegue encontrar essas soluções. Por quê? Porque ele está preso em uma convicção. Ele está preso em um jogador que saiu do time dele e ele não consegue encontrar uma forma desse time jogar. Concorda com isso? Comenta aqui embaixo. Não se esquece do like, do hype
e de se inscrever aqui no canal. E claro, compartilhe o canal com seus amigos palmeirenses. Desculpa pelo desabafo, pelo longo vídeo, mas tava engasgado aqui. Espero que você tenha entendido. Grande abraço e avante palestra, é nóis.